Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET 2021, esse o volume 2. Vocês já devem ter visto que o PET volume 2 tem 6 semanas. Eu vou fazer vídeo todo domingo, então já se inscreva no canal para você receber as notificações aí quando eu lançar um vídeo novo. Durante a semana eu faço algumas gameplays, tem também alguns vídeos sobre mitologia. Então, se você puder dar uma ajuda no canal aí, se inscreva, curte, comente, compartilhe aí, beleza? Bom, então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente começa a falar da Proclamação da República. A Proclamação da República aí, que é comemorada, né, no dia 15 de novembro, e ela aconteceu lá no ano de 1889. A primeira fase, né, da República no Brasil, pessoal, ela é chamada de República da Espada. Por que República da Espada? Porque vai ser o período em que dois militares vão estar à frente do governo, né? Então, a República da Espada foi o período inicial da Primeira República Brasileira e foi caracterizada por dois governos militares, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto. Esse período estendeu-se de 1889, com a proclamação da República, até 1894, quando Prudente de Moraes assumiu a presidência do Brasil. Então, esse primeiro mandato, aí, nessa primeira parte, né, da história da República no Brasil é chamado de República da Espada. A outra parte da República é chamada de República Oligárquica. Né? Então, dos anos de 1894 até 1930, esse período é conhecido como República Oligárquica. O que significa oligarquia? Oligarquia significa governo de poucos, e é justamente por isso que esse período da República recebeu esse nome, né? Então, olha só, esse nome se deve ao domínio da elite, cafeicultora, oligarquia, governo de poucos, no controle do regime republicano. Então, a República Oligárquica, a gente vai ver que os grandes produtores de café, né, a elite cafeeira, estava no controle. Por isso, esse nome aí. Juntando, né, o período da República da Espada com a República Oligárquica, a gente tem o que a gente chama de República Velha, que é o período que vai de 1889 até 1930. E aí a gente tem uma lista dos presidentes, né, começando com os primeiros militares e depois a gente tem aí a alternância, a gente vai ver muito nome aí de São Paulo e Minas Gerais, a gente vai entender o porquê. Ok? Claro que não precisa decorar todos esses nomes, é só importante vocês entenderem que no começo a gente tinha governos militares, né, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, e depois a gente tem a República Oligárquica, que vão ser os grandes cafeicultores, os grandes fazendeiros que vão controlar a política aí, beleza? Bom, um novo país precisava de uma nova Constituição, né? A Constituição de 1891, que vai ser a Constituição que vai reger a nova República. A gente vai ter a criação aí dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador que existia na antiga Constituição vai ser retirado, ele não existe mais, e a gente tem os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A gente vai ter a separação entre o Estado e a Igreja, né? Então o Estado ele assume, né, a função de registrar os nascimentos, os casamentos, né, o que era feito só pela Igreja Católica. Né? Agora a gente passa a ter o registro civil, né? A gente tem a separação clara entre Estado e Igreja. A liberdade de culto para todas as religiões, né? Então a gente tem uma liberdade religiosa, a garantia do ensino primário, obrigatório, laico e gratuito. Né? Então começa a aparecer o ensino público, né, garantido por lei. Além disso, a instituição do voto universal para cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos. Então é engraçado você falar em voto universal, né, só para os homens, mas é isso mesmo. Né? Então o voto que antes era censitário, ou seja, o voto era por renda, ele passa a ser o voto universal masculino. Né? Então os homens acima de 21 anos que fossem alfabetizados têm direito a voto, ok? Bom, pessoal, agora vamos falar da primeira crise financeira que a gente tem. Né? Logo no início da República, a gente tem a crise do encilhamento. O encilhamento vai ser uma política econômica implementada por um diplomata e escritor, o Rui Barbosa, em que a emissão de moeda levou ao crescimento desenfreado da inflação e perdas milionárias para o governo.
empresários e população comum. O encilhamento foi extremamente prejudicial para as classes mais pobres da população. Então, logo no início da República, a gente tem a primeira grande crise econômica, porque o governo, né, como forma de incentivar a industrialização, ele começa a emitir bastante papel moeda, ele começa a emitir aí empréstimos, as pessoas começam a pegar esses empréstimos e não efetivamente investir. O dinheiro vai acabando perdendo valor, a gente tem uma inflação muito grande e a crise acaba se alastrando aí. Então, a primeira crise econômica já lá no início da República. Pessoal, para a gente entender, né, como que era possível a república oligárquica, a gente tem que entender o que é o coronelismo. Né? O coronelismo é uma prática na política brasileira, um comportamento social e político prejudicial e recorrente. Se caracterizava pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiados, que definem os rumos políticos de uma cidade ou região, utilizando-se muitas vezes de meios ilegais. Então, o coronelismo é o que? A gente vai ter, principalmente no interior do Brasil, os grandes coronéis, que eram grandes proprietários de terra, que controlavam a população. Né? Eles controlavam a população com ameaças, né? Controlavam a população também, porque a população dependia de emprego, dependia muitas vezes de benfeitorias desses coronéis. A gente vai ter, nessa época, pessoal, o que a gente chama de voto de cabresto e de curral eleitoral. Afinal de contas, o que é isso? A gente tem duas charges aí, ó, que mostram o que era o voto de cabresto. Né? Aí, ó, as próximas eleições de cabresto. E do lado a gente tem, né, como se fosse um coronel com capanga atrás, mostrando em qual candidato que a pessoa deveria votar. Então, o que acontecia? Os grandes proprietários de terra, né, os coronéis do interior, eles controlavam a população. Eles controlavam em quem a população votava. E uma característica da votação da época é que o voto era aberto. Então todo mundo sabia em quem você votava. Então dessa forma o coronel ele conseguia controlar o seu voto. Por isso o voto de cabresto. Então ele ameaçava as pessoas, ou então ele ameaçava de morte ou de violência, ou então ele comprava as pessoas, né? A compra de votos, ou até mesmo o coronel era o patrão da pessoa. Então ele conseguia obrigar o seu funcionário a votar em quem ele queria. Né? Isso aí que a gente chama de voto de cabresto. Cabresto é esse negócio para controlar o cavalo, né? Por isso o voto de cabresto. E o que é o curral eleitoral? Era a região em que determinado coronel controlava os votos, né? Aí se falava que aquele era o seu curral eleitoral. Pessoal, uma outra política importante do período vai ser a política do café com leite. O que foi, afinal de contas, a política do café com leite? É o nome que se dá ao processo de alternância de poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, que ocorreu durante a chamada República Oligárquica, a fase da República Velha, de 1889 a 1930, que teve início em 1898 sob a presidência de Campos Salles. Então, São Paulo era o maior produtor de café, Minas Gerais, maior produtor de leite, os grandes motores aí da economia do Brasil no período. Então, esses dois estados eles se alternavam, né, na escolha do presidente. Então, uma hora São Paulo indicava quem ia ser presidente, outra hora Minas Gerais indicava quem ia ser presidente. Por isso, política do café com leite. Nessa chartzinha aí, a gente tem aí os dois num balanço, né? Cada hora era um que estava no poder. Outra política importante também no período vai ser a política dos governadores. E aí a gente tem um esquema que a gente consegue entender tudo como funcionava aí a política nacional. Né? Então, olha só, a gente vai ter aí os governadores que vão favorecer os coronéis. Né? Então, os coronéis eles vão ajudar, os governadores, desculpa, vão ajudar os coronéis. Por sua vez, os coronéis eles vão ter o seu curral eleitoral. Né? Então, eles vão garantir os seus votos. E essa população vai eleger os deputados e senadores e os governadores. Em troca, né, de tudo isso, os deputados e senadores apoiam o presidente e o presidente apoia e favorece os governadores. Então é uma troca, né, uma troca que vai vindo de cima para baixo. Então a gente tem o presidente que tem um acordo com os governadores, né, então um auxilia o outro. A gente vai ter os governadores com os deputados, né, um auxilia o outro. A gente vai ter os deputados com os coronéis, um auxilia o outro. E a gente vai ter os coronéis controlando a população, que era quem efetivamente votava aí, ok? Bom, um fato importante, pessoal, da gente lembrar é o Convênio de Taubaté. O que foi o Convênio de Taubaté? Ele vai ser um encontro realizado lá em 1906 pelos governadores do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na cidade paulista de Taubaté, e o objetivo era encontrar uma forma
de garantir uma política estatal para garantir a rentabilidade da cafeicultura brasileira. Esse acordo que garantia que o governo brasileiro compraria o excedente de café produzido para garantir superficialmente o preço do café e os grandes lucros dos cafeicultores. Então, o que os governadores fizeram? Um acordo. Bom, se o café estiver muito barato, o governo federal vai pagar e vai comprar esse café. Era uma forma deles garantirem que eles estariam sempre lucrando. Pessoal, vamos às atividades aí. Lembrando que é importante que vocês façam as atividades, que vocês prestem atenção na explicação e tentem, né, escrever com as palavras de vocês aí, beleza? Na número 1, explique com suas palavras o que foi a política coronelista, o coronelismo. E aí eu trouxe um trecho do próprio PET, né? Isso aí tem lá no comecinho do PET, olha só, o que é o coronelismo? Ricos fazendeiros, militares e políticos do período da República Velha eram conhecidos como os coronéis. Eles controlavam localmente a população por meio da violência institucional, social, econômica e física. Esse controle influenciava toda a organização política do país. Então, os coronéis eram esses fazendeiros, esses ricos fazendeiros, que controlavam aí, né, a população através de vários tipos de violência. Beleza? Vamos para a próxima. Na número 2, quais são as principais características da Constituição de 1891? Se precisar, faça uma breve pesquisa de auxílio. A gente tem, né, no próprio PET, alguns trechos aí ali em cima que mostram as características dessa nova Constituição. Olha só. Extinguiu o poder moderador, estabeleceu o Estado laico, separou a Igreja do Estado, instituiu o voto universal masculino para maiores de 21 anos e o voto era aberto. Então, todas essas são características, né, da Constituição de 1891. A separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né, colocou fim no poder moderador, estabeleceu um Estado laico, separando aí, né, a igreja e o governo, e instituiu o voto universal masculino, né, para homens maiores de 21 anos. Ok? Vamos para a próxima. Número 3. A ideologia republicana ganhou força a partir de 1870, porque o desenvolvimento das relações de produção capitalista em andamento no Brasil exigia mudanças que o Império não podia realizar. Todavia, o movimento republicano não foi homogêneo, pois congregava diferentes segmentos sociais que, defendendo interesses específicos, se opunham à continuidade do Império e ao atraso por ele representado. Entre os segmentos sociais acima referidos não se inclui, então, está perguntando aí, né, quais grupos eles não apoiavam, né, a República. Então vamos lá. A burguesia cafeeira do Oeste Paulista, interessada em promover a descentralização política como forma de garantir a ampliação do seu poder. Então, essa burguesia cafeeira, né, esses grandes produtores, eles apoiavam a República, né, o fim do Império? Sim, né, eles apoiavam. A classe média dos centros urbanos, representados por ideólogos liberais, defensores de um sistema federativo nos moldes da Constituição americana. Isso aí também tinha no Brasil. Os funcionários, a classe média urbana também apoiou o início, né, da República? Sim. Letra C. Os escravos que identificavam a monarquia como agente responsável pela coação e pela violência que marcavam suas vidas e de seus descendentes. Então, peraí, os escravos eles colocavam a culpa da escravidão só na monarquia? Essa aí tá meio estranha, né? Vamos ver a letra D. O exército em que parte da oficialidade era associada aos preceitos da ideologia positivista que propunha a consolidação de uma república autoritária. O exército apoiou a tomada, a república, né? Vamos pensar, os dois primeiros presidentes foram o quê? Foram militares, então ela apoiou, né? Então qual alternativa que vocês acham que é? Alternativa? Isso aí, falou certo. Quem falou a alternativa? C, né? Então, não tem nada a ver isso dos escravos culparem, né, a monarquia por sua escravidão, não. Vamos para a próxima. Na número 4, a política do café durante a Primeira República chegou ao auge do protecionismo com o Convênio de Taubaté. Isso aí tá certo, né? Então, no Convênio de Taubaté, ele garantia lá o preço do café. Passando depois a reger-se pelas leis do mercado, será que depois do Convênio de Taubaté não teve mais nenhuma lei para proteger os cafeicultores? Isso aí tá estranho, né? Vamos para a letra B. Procurou atender aos interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto? Essa aí tá interessante, hein? Vamos lá. Pode ser equiparada de outras produções agrícolas, todas elas amparadas por planos de defesa? O governo fazia um plano de defesa para todas as produções agrícolas ou apenas por café? Letra D.
atendeu exclusivamente aos interesses dos grandes grupos internacionais através dos planos de defesa? Qual alternativa que vocês acham que está certa aí? A letra B, isso aí. Procurou atender aos interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto. Vamos ao número 5. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limitava a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então aí fala que o trabalhador rural, né, as pessoas mais simples, o trabalhador rural, ele depende do coronel. Por isso ele coloca o coronel como sendo seu grande benfeitor. Agora vamos aí à pergunta. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, o que garantia aí, né, esse controle do voto dos coronéis? Então, a estrutura social igualitária com um nível satisfatório de distribuição de renda, será que era isso? Todo mundo ganhava bem, todo mundo tinha uma distribuição de renda justa? Estagnada com uma relativa harmonia entre as classes? Isso aí também está estranha, né? Letra D. Tradicional com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. A escravidão ela terminou antes ou depois da proclamação da República? Ela terminou antes, né? Então ela terminou em 88. Então essa aí também você já pode descartar. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. A gente estava dentro de uma ditadura? Ou agrária marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional? E aí, qual alternativa vocês acham que é? Alternativa é, né? Agrária marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Então, os grandes coronéis que tinham esse poder aí local, regional. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês. Beleza? Ótima semana, as referências que eu utilizei e até a próxima. Valeu!